Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Mori, eu sou professor do Instituto de Biologia da Unicamp e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o que eu venho fazendo no meu laboratório, o Laboratório de Biologia do Envelhecimento, em que nós trabalhamos basicamente na tentativa de entender o processo de envelhecimento e como é, prolongar o tempo de vida saudável das pessoas, principalmente evitando doenças associadas ao envelhecimento, como diabetes, câncer e outras. O entendimento do processo de envelhecimento e da mortalidade do indivíduo acompanha a humanidade desde os primórdios. Até onde a gente sabe, o ser humano é o único que consegue antecipar a sua própria morte. E isso traz consigo várias preocupações, né? A gente sabe que um dia a gente vai morrer. E a gente sabe que esse é um processo, né? O envelhecimento é um processo que leva de forma inevitável à morte. E desde então, desde do início da humanidade, né, e dos mitos, a preocupação sempre foi em tentar evitar, de alguma maneira, esse processo, né, seja lá por conceitos mais abstratos e mais baseados em mitologia ou religião, seja lá pela ciência. Né? A gente vem pensando nessa ideia de transcendência desde sempre, mas foi Aristóteles, pelo menos, o primeiro registro que a gente teve de que alguém pensou no processo de envelhecimento como algo biológico, né? Algo que acontece de uma forma inevitável, mas que é controlado por processos que, de certa forma, vão além do indivíduo. Né? Então, Aristóteles ele propôs pela primeira vez a ideia do uso e do desgaste. Ele considerou que quanto mais a gente utiliza energia, né, para a gente realizar atividades, maior é o gasto das nossas propriedades vitais, portanto, isso leva a um encurtamento do tempo de vida. Então, isso vem bem à luz do que a gente conhece, né, quando a gente considera objetos inanimados, não vivos. Quanto mais a gente usa alguma coisa, mais ele se desgasta e mais ele fica velho. Então, esse era o conceito que foi aplicado ao ser vivo desde a Grécia Antiga, lá, desde Aristóteles. Isso veio até o século II depois de Cristo, com Galeno, né, um médico bastante reconhecido naquela época e reconhecido na Idade Média como um todo, que veio propor também a ideia de uma atenuação, né, da, do consumo de alimentos das né, superficialidades da vida mundana. Né? Basicamente, ele fez uma associação entre as pessoas que cometiam excessos e o risco, né, de desenvolverem doenças. Isso foi bastante solidificado, principalmente mais para o final, assim, mais para o final do século XV, com um aristocrata italiano, que é chamado de
Cornaro, que escreveu um livro chamado Discurso de uma Vida Sóbria. E nesse livro, né, ele fala sobre uma dieta atenuada, ou seja, o Cornaro ele se alimentava com uma quantidade de calorias bastante restrita, e também uma quantidade de álcool, né? Na época consumia bastante álcool, mas ele considerou a alimentação como algo muito importante para aumentar, de certa forma, o tempo de vida, né? Então, uma alimentação restrita, um consumo restrito de alimentos poderia estar associado a uma longevidade maior. E, assim, apesar da evidência ser bastante não científica, né? O que aconteceu foi que ela se tornou uma evidência anedótica bastante forte, porque o próprio Cornário viveu bastante tempo, viveu, né, diz aí, próximo de 90 anos, que para a época era muito. Então, as pessoas passaram a acreditar, né, nessa ideia de uma vida atenuada, né, de evitar excessos. Bom, isso veio, né, como um conceito que permeava, né, os conceitos pseudocientíficos da época, até que, a química, né, veio, né, com Lavoisier para dar um suporte mais científico para isso, né? Então, Lavoisier ele mostrou, por exemplo, que a presença de oxigênio causava algum tipo de dano molecular que levava, então, ao envelhecimento de plantas, né? E aí, isso já mostrava que existiam moléculas que poderiam controlar, então, o processo de envelhecimento. Bom, isso foi reforçado mais para frente, né, e foi conciliado com teorias evolutivas do envelhecimento, né? Depois do Darwin, vários biólogos que começaram a trabalhar com os conceitos darwinistas começaram a tentar fazer associações entre o processo de envelhecimento em diferentes espécies, o tempo de vida em diferentes espécies e a reprodução. E o que eles viram, basicamente, é que espécies que reproduziam muito rapidamente tendiam a viver menos. E o contrário também acontecia, espécies que reproduziam mais devagar tendiam a viver mais. E outras coisas que foram observadas, isso já no começo do século XX, foi que animais que tinham uma taxa metabólica bastante elevada, ou seja, gastavam muita energia, viviam menos, enquanto animais que tinham uma taxa metabólica menor viviam mais. Então, isso se estabeleceu, isso estabeleceu uma relação, né, proposta, pelo menos, de que quanto mais energia um indivíduo ou uma espécie gasta, menor é o tempo de vida dessa espécie. Então, isso foi aceito por bastante tempo e se conciliava com aquela ideia de uso e desgaste, né, do Aristóteles, com a vida atenuada do Galeno e do Cornaro, com a ideia, né, de que moléculas, como por exemplo o oxigênio, poderiam diminuir então o tempo de vida. Então isso foi conciliado essas ideias foram conciliadas
por um pesquisador, o Harman, que fez uma proposta, que foi a primeira proposta de como o processo de envelhecimento poderia ser controlado, né? E até hoje essa ideia, né, tem adeptos que é a ideia das espécies reativas de oxigênio, controlando, então, o processo de envelhecimento. O que são essas espécies reativas de oxigênio? Elas são moléculas produzidas pelo nosso metabolismo, né, principalmente pelas nossas mitocôndrias, que geram ATP para as funções vitais da célula, e essas espécies reativas de oxigênio acabam acumulando, ou seja, na verdade, aumentando a sua quantidade à medida que a gente aumenta a taxa metabólica. E essas espécies reativas de oxigênio acabam reagindo com macromoléculas como DNA, como proteínas, e acabam tornando essas macromoléculas disfuncionais. Elas acumulam com o envelhecimento, e aí se propôs, né, que esse acúmulo de espécies reativas de oxigênio com o envelhecimento poderia levar, então, a uma disfunção celular, poderia encurtar o tempo de vida. Hoje a gente sabe que isso acontece, de fato, em alguns casos, mas não é tão simples assim, né? A gente sabe, por exemplo, que o tratamento crônico com antioxidantes não leva a uma extensão do tempo de vida. Ao contrário, em alguns casos pode levar até a doenças como doenças cardíacas e câncer, né? Isso porque, além de o excesso exercer um papel que pode ser prejudicial, né, para a célula, essas espécies reativas de oxigênio também têm um papel importante no mecanismo de regulação da função celular. Então, eliminá-los não é suficiente. Bom, então, no final do século XX, na verdade, na década de 90, houve uma revolução na noção, em como a gente pensava, né, como os cientistas pensavam o processo de envelhecimento. Pesquisadores trabalhando com um nematóide chamado de Caenorhabditis elegans mostraram que mutações pontuais em genes específicos levavam a uma extensão do tempo de vida desses animais. E aí logo foi demonstrado que esses genes eles são conservados em humanos e que modificações nesses mesmos genes, nesses genes conservados em animais, poderia então levar ao mesmo fenótipo, né, à extensão do tempo de vida. Logo depois, né, tendo em vista esse achado que mostrava que genes específicos que eram conservados desde nematóides até humanos poderiam levar a uma extensão do tempo de vida, a área de genética do envelhecimento começou a aumentar, né, a tomar corpo de uma forma bastante substancial. Então, desde então, foram feitos inúmeros trabalhos, né, buscando outros genes que estão associados ao envelhecimento e intervenções que poderiam modificar o tempo de vida. Uma delas, que foi descoberta na década bem no começo do século XX, e que é bastante consistente, é a restrição calórica. Então, se sabe que a diminuição do tempo a diminuição da caloria, da ingestão calórica, leva a um aumento do tempo de vida, né? E isso desde leveduras até primatas. Agora, como que isso se dá?
como que a restrição calórica interage com os nossos genes para levar, então, a um aumento do tempo de vida. E restrição calórica, estou dizendo diminuição de 30%, 40% da ingestão alimentar, não é algo que é bastante, que é factível para a maior parte dos indivíduos. Então, o que a gente vem trabalhando hoje no laboratório é tentando, a grosso modo, identificar essas moléculas que participam na extensão do tempo de vida, principalmente em resposta à restrição calórica. Por quê? Porque a gente gostaria de identificar vias que poderiam ser ativadas ou inibidas farmacologicamente ou por dietas menos agressivas, né, menos que demandariam menos do indivíduo, né, para que a gente conseguisse então promover um aumento do tempo de vida e da qualidade de vida para os indivíduos. Então, é isso que a gente vem fazendo no laboratório, a gente vem trabalhando com várias possibilidades, várias intervenções, boa parte delas interage com vias metabólicas, por exemplo, controle da adiposidade, controle da função do tecido adiposo. E a gente vem identificando algumas vias que são potencialmente importantes. Uma delas é a via da regulação da expressão proteica por meio de microRNAs, que são RNAs pequenos que se ligam aos RNAs mensageiros, né, que são os produtos dos nossos genes, para inibir esses RNAs mensageiros, então, de certa forma, controlar como os nossos genes são expressos. E a gente já identificou por diferentes trabalhos que essa via, né, de produção de microRNAs é muito importante para o controle do envelhecimento e para o controle da função metabólica, principalmente na gordura, né, no tecido adiposo. Então é isso, espero ter falado um pouquinho do nosso trabalho, né, despertado o interesse de vocês sobre o tema do envelhecimento, que é bastante importante, visto também o fato de que a nossa população vem envelhecendo. E com o envelhecimento vem vários problemas, principalmente para a saúde pública, porque o envelhecimento traz também doenças que devem ser tratadas, né, de uma forma crônica e que acaba criando uma população vulnerável bastante significativa e também demandando bastante da nossa sociedade em vários aspectos e principalmente socioeconômico. Então, é isso. Obrigado pela audiência.